No princípio queria o fazer, mas com as preocupações de várias coisas, que é assim: não vos apresentei o sacerdote que concelebra comigo. Alguns de vocês já o conhecem, mas é o Padre Francisco Moraes, que virá substituir ninguém substitui ninguém, virá ser o novo vigário paroquial aqui das paróquias, a seguir ao Padre Filipe, que, como sabeis, vai sair, e vem o Padre Francisco, que já o convidei para estar cá hoje, uma vez que precisávamos de outro padre para ungir daqui a pouco. Obrigado pela tua presença já no meio de nós. Caros irmãos, o que eu gostaria nesta homilia, nesta reflexão dos textos, era vivificar a vossa fé na graça salvadora de Deus, de que Deus cura. Porque quanto mais nós acreditarmos isso, mais curas veremos. Quanto menos acreditarmos, menos veremos. Já no tempo de Jesus, onde as pessoas não acreditavam, ele próprio não conseguia fazer nada. Não conseguia fazer milagres. Por exemplo, na sua terra, em Nazaré, onde ele se tinha criado, ele não conseguiu lá fazer milagres porque as pessoas conheciam-no demasiado bem. E começavam a dizer assim: mas quem é ele? Diz palavras tão interessantes, mas não se abriam à fé nele. Quer dizer, e a todas as pessoas que ele encontrou, humildes, que lhe pediram a cura, ele perguntava-lhes: tu acreditas que eu posso fazer isto? E ele disse: sim, Senhor, eu creio. Então foi a tua fé que te salvou. É preciso acreditarmos no poder de Deus. Hoje há uma certa, em muitos lados, mesmo a nível eclesial, uma certa descrença no poder de Deus. Ainda há tempos um sacerdote dizia numa homilia que agora não havia milagres nos tempos de hoje, não havia curas, era o tempo da ciência. E por isso é preciso esperar da ciência que cure. E acrescentava: as curas hoje acontecem nos hospitais, pelo fruto dos médicos, e são fruto do trabalho da ciência. Os milagres, isso era no princípio, quando Jesus cá estava e os apóstolos. Os milagres são o trabalho que a gente faz com os pobres, com a solidariedade social e a partilha. Reparem, isto tem alguma coisa de verdade. Alguém que estava nesta missa e ouviu isto, foi ter com o padre e disse-lhe: ó senhor padre, desculpe lá, mas eu senti-me mal com aquilo que disse. É que no fundo o que está a dizer é que Jesus não está vivo. Jesus ficou lá enterrado no sepulcro e hoje não faz nada. E porque se não faz nada, o que é que a gente está aqui a fazer na missa? Parece-me um discurso redutor e anti-evangélico. De facto, não é isso que o Evangelho diz. Como ainda hoje ouvistes na missa, nós não escolhemos os textos, são os textos da missa do domingo, que nos falam da cura do sírio Naamã, que veio de longe para ser curado por Deus através do profeta, e da cura que o Filho de Deus, Jesus Cristo, faz de 10 leprosos. De facto, toda a tradição viva da Igreja nos apresenta um Deus que nos ama, que nos cura e que nos salva. Logo no livro do Êxodo, Deus diz: eu sou o Senhor que te cura. E a palavra hebraica para dizer cura é sosdo, que quer dizer ao mesmo tempo salvar e curar. Quer dizer, Deus, ao curar, ou salvar-nos, cura-nos. E muitas vezes, ao curar-nos, também nos salva, possa não ser sempre. Deus cura salvando, em primeiro lugar, porque Ele quer atingir não só o nosso corpo, mas sobretudo a nossa alma, para nos curar profundamente dentro de nós. Um quarto dos evangelhos, reparem que um quarto dos evangelhos, uma grande parte dos evangelhos, são dedicados às curas de Jesus. O evangelho de hoje é um desses relatos, entre tantos. São Mateus expressa assim o ministério de Jesus. Jesus começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Era o ministério de Jesus, curar, manifestando assim o reino de Deus. Mas Jesus não se contentou em curar no seu tempo. Ele disse aos seus seguidores: vós, quando eu partir para o Pai, fareis também estas coisas.
e ainda maiores do que estas, porque eu estarei com o Pai a interceder por vós. E depois, quando enviou os 72 discípulos, disse-lhes, e reparem que não foram só os 12, os 72, que significa os seus discípulos, muitos, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for servido, curai os doentes que nela houverem, e dizei-lhes, o reino de Deus está próximo de vós. Em qualquer cidade em que entrardes, e em casas que curai os doentes que nela houverem. E de facto, nos Atos dos Apóstolos, os discípulos fazem o que Jesus mandou fazerem, e exercem o ministério de cura em nome de Jesus, manifestando assim que Jesus está vivo, ressuscitado. É o mesmo que viveu com eles antes da sua morte, é o mesmo que agora age através deles, pela força da sua ressurreição, curando os doentes. E a Igreja, ao longo dos séculos até hoje, nunca deixou de exercer o ministério de cura. No seu livro A Cura na Igreja, um teólogo chamado Evelyn Frost examina em pormenor algumas passagens dos escritores da Igreja primitiva, tais como Teófilo de Antioquia, Santo Ireneu, Tertuliano, Orígenes, são grandes padres da Igreja e outros escritores eclesiásticos dos primeiros séculos, e de modo particular Santo Agostinho. E ele conclui, depois de estudar esses autores todos, que a cura fazia parte integrante da vida da Igreja de todos aqueles séculos que ele estudou. Santo Agostinho escreveu um livro muito importante e muito conhecido, chamado A Cidade de Deus, e nesse livro ele diz que ainda hoje, e está a falar no século IV, se realizam muitos milagres em nome de Cristo. Cita o exemplo de um cego que recuperou a vista em Milão, quando ele lá se encontrava, e ele foi testemunha ocular dessa cura que ali aconteceu naquela celebração da fé. E depois acrescenta muitos outros casos de que ele próprio foi testemunha. Portanto, a cura está atestada, e basta ir a Lourdes para a gente ver lá todas aquelas bengalas e todas aquelas coisas que as pessoas lá deixam, porque ali são curadas. É o lugar especial onde as pessoas vão, exatamente porque vão com essa fé em Deus que cura. Onde houver fé, há mais curas. Porquê é que Jesus cura? Os evangelistas, quando falam das curas que Jesus realiza, afirmam quase sempre isto, que Jesus encheu-se de compaixão. Encheu-se de compaixão. E quando a gente ouve dizer Jesus enche-se de compaixão, ele aproxima-se da pessoa que sofre, de quem ele se compadece, toca-lhe e cura. O que leva, portanto, Jesus, em primeiro lugar, a atuar é, em primeiro lugar, ele achar que é intolerável o sofrimento daquela pessoa que se aproxima dele, como hoje os leprosos. E por isso Jesus sofre por dentro, porque ele ama os homens, ama as pessoas. E por isso, vendo a condição humana de sofrimento, ele é como que dissesse assim, isto não é possível, não pode ser. Vamos fazer alguma coisa. E por isso estende a sua mão salvadora. Mas as curas são também um anúncio jubiloso de que com Jesus o reino de Deus já está no meio de nós. Podemos dizer que o reino de Deus é como que a esfera de influência de Deus no mundo. Quando a esfera de influência de Deus for total e completa, como será um dia, então não vai haver mais doença, não vai haver mais dor. Por isso, existe digamos assim, um aspecto futuro do reino. A Bíblia fala-nos do novo céu e de uma nova terra, onde habitará a justiça. Nessa altura, já não haverá mais cancro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, mais lágrimas, mais morte. Haverá cura total para toda a gente. Mas agora, nem toda a gente é curada ainda. Pois se é verdade que com Jesus o reino de Deus já está no meio de nós, ainda não está na sua plenitude, pois aguardamos a segunda vinda de Cristo. São Paulo diz assim, nós gememos no nosso íntimo, porque todos os nossos corpos estão em declínio, aguardando a adoção filial, a libertação do nosso corpo. A libertação total dos nossos corpos só acontecerá no futuro. Por isso, quando alguém é curado hoje, pelo poder da fé, é um anúncio do futuro, daquilo que vai acontecer no futuro. No futuro vai ser assim, todos serão curados.
Agora, no entanto, Deus já abre o seu coração misericordioso porque se compadece, antecipando o futuro e manifestando que Ele já está no meio de nós, preparando o seu reino, curando e salvando. E no presente, aquilo que os homens podem fazer pela ciência médica é com eles. Nós não desprezamos a ciência e esse, em primeiro lugar, o que temos que fazer, de facto, é procurar, quando estamos doentes, a medicina. Mas podemos e devemos rezar pelos médicos, para que sejam instrumentos de Deus, curando e aliviando a dor psíquica e física. Mas a oração faz sempre bem ao doente que vai ser operado, por exemplo, ou que acabou de receber uma notícia de que tem uma doença grave. O medo angustia-nos e deprime-nos, e a gente tem medo do futuro, temos medo da doença, preocupamos-nos, e estas preocupações todas pesam, tiram-nos a alegria e tornam-se deprimentes muitas vezes. E às vezes a depressão é causa de pesos psicológicos, pesos angustiantes na nossa vida. A oração liberta, a oração dá força, e os sacramentos, e nomeadamente este sacramento da unção dos doentes, liberta-nos, pode libertar-nos desses pesos, porque é a abertura do nosso coração à graça divina que salva e que liberta. A Igreja aconselha as pessoas a receberem a unção dos doentes antes de irem, por exemplo, para uma intervenção cirúrgica, para irem com confiança e fé para essa intervenção, para sentirem a mão de Deus que vai com elas, que as apoia, que está lá. E também para que Deus intervenha junto dos médicos, dando-lhes a sabedoria, a graça de fazerem tudo bem. Por isso, nós devemos rezar em todas as circunstâncias pelos que sofrem e pedir a Deus a cura total da pessoa. Deus é soberanamente livre para agir segundo a sua infinita sabedoria e a sua vontade. Deus não faz o que a gente quer, faz o que Ele quer, embora Ele disse para a gente lhe pedir. Ele faz sempre o que é melhor para nós, segundo a sua sabedoria. Por isso, nós não podemos dizer, e como às vezes algumas seitas dizem, venham cá às 5 horas, toda a gente vai ser curada, é a hora dos milagres. Não podemos fazer isso, porque nós não nos podemos substituir a Deus. Deus é que é Deus. Mas podemos, sim, e devemos dizer, vem até ao Senhor, porque quando a gente reza, Deus nunca deixa de nos abrir o seu coração. E a cura pode acontecer de muitas maneiras. Pode ser uma cura física, que alguns irmãos recebem, por graça de Deus, mas muitas vezes recebemos, por exemplo, uma pessoa que está a sofrer porque morreu uma pessoa de família, a pessoa não aceita essa partida, vive uma angústia, vive uma tristeza. Isso é uma doença, porque tudo aquilo que não ajuda a pessoa a ser feliz, tudo aquilo que tira a felicidade e a alegria à pessoa, é doença. Pois bem, se na oração, no sacramento, a pessoa transforma essa tristeza e pouco a pouco vai acolhendo a alegria da salvação, acolhendo e aceitando, então há aí uma cura interior. As nossas grandes doenças vêm das nossas relações, não é? Nós sofremos muito com relações quebradas. Uma pessoa sofre quando se sente só, quando sente que não a querem, quando sente que não a visitam, quando sente que os seus familiares não lhe ligam. Isso é verdadeiramente angustiante. E Deus pode vir curar as nossas relações quando nós verdadeiramente estamos feridos por tantas relações quebradas. No Evangelho de hoje, 10 pessoas leprosos foram ter com Jesus para que ele os curasse. E Jesus disse, ide mostrar-vos ao sacerdote, porque era a regra, para que eles reconheçam a vossa cura, pois só assim é que podiam ser integrados na sociedade, já que os leprosos estavam excluídos da vida social. E ide mostrar-vos ao sacerdote, porque eles, pelo caminho, é que deram conta que estavam curados. Não o viram logo. Foi progressivo. No caminho deram-se conta que estavam curados. Um deles, quando se deu conta que estava curado, voltou para trás. No fundo, a vida dele mudou a partir do momento em que ele disse, que é isto? Quem é que me curou? Como é que é possível que eu, um leproso,
possa ter voltado a uma vida normal. De onde é que isto vem? Quem é este que me mandou falar? E não só encontrou a cura, encontrou o seu Criador, o seu Salvador, e voltou para trás para se prostrar diante dele e agradecer-lhe. Isto não foi só uma cura, isto foi a salvação. A salvação é mais do que a cura, porque a cura atinge um aspecto apenas da pessoa, o seu corpo. Mas sabemos muito bem que há muita gente curada e que não está salva, porque não irradia alegria, não irradia felicidade, e no entanto o seu físico está bem. Ser salvo é muito mais do que isso. Ser salvo é encontrar-se com aquele que é o Salvador. A vida muda a partir da gente descobrir que Deus nos ama, que está connosco, que nos abre as portas da vida eterna, que é o nosso Salvador. A partir daí há uma nova vida que se abre. Pois este encontrou Jesus, encontrou o Senhor, foi salvo. 9 foram curados, mas um foi salvo. A comunidade cristã deve acreditar mais no poder salvador de Jesus e voltar-se para Ele, para rezar comunitariamente pelos que sofrem. Quanto mais rezarmos pelos doentes, mais maravilhas veremos. E a nossa fé crescerá, porque também quanto mais maravilhas vermos, mais a nossa fé também cresce de que Jesus está vivo e atuante no meio dela. Por isso nós devemos rezar muitas vezes pelos doentes, e é por isso que temos também aqui à quinta-feira, uma vez por mês, a oração de misericórdia, e que de vez em quando teremos que fazer mais orações para rezar por todos os que sofrem, para que eles experimentem o poder, a força de Deus e vivam a alegria. Muitas vezes nós somos convidados também, como disse, porque estamos ainda ainda não do reino, embora no já, de levar a nossa cruz, como Jesus disse, levar a cruz. Mas Jesus não quer que a gente leve a cruz derrotados, não quer que a gente leve a cruz tem que ser, não há outro remédio, não é assim que Jesus, não quer que a gente leve a cruz até de uma forma agressiva, porque isso são 2 pesos grandes, é a cruz e é tudo aquilo, a tristeza que a gente leva. O que Jesus, a graça que Jesus pode dar-nos é se nos convida a segui-lo, levando a cruz, é que a gente a possa levarem com Ele. E isso aí é uma cura. Levar a cruz com alegria. Eu te entrego, Senhor, a minha vida. Eu assumo tudo aquilo que realmente, por exemplo, a velhice. Todos, se a gente não morrer antes, todos lá chegaremos. Se não morrermos antes. A velhice chega a partir eu tenho 62 anos, já começo a sentir alguns pesos. E à medida que o tempo vai crescendo, que os anos vão passando, a gente vai sentindo que há muita coisa que se vai cortando. Muito. É como a árvore que vai perdendo alguns dos seus ramos e vai ficando cada vez mais despida. E torna-se depois mais difícil, mais doloroso. A graça, a cura que todos os idosos podem e que Deus quer dar a todos é que não transformem a sua velhice numa doença. Não é? Não transformem os seus anos, sejam eles 80, 90 ou 100, numa doença, mas deem testemunho da alegria de Jesus. Deem testemunho na sua velhice da graça que vem da Eucaristia, da oração, e quando a gente olha para os seus anos abundantes, eles possam dar-nos um testemunho de serenidade, de paz, de alegria, de aceitação. É isto que Deus faz em nós. É ajudar-nos a levar a vida mais levemente, mais suavemente, mesmo se às vezes a cruz é pesada, Deus como que a carrega connosco, como que a leva connosco, e tudo se torna diferente e melhor. Vamos pedir ao Senhor, por cada um de nós, para que a nossa vida seja mais leve, diria assim, mais carregada com Jesus Cristo. Que Ele seja aquele que, como que o Sireneu nos ajuda, e para, segundo, se for a sua vontade, cure muitos irmãos, os liberte, e nós possamos todos cantar a sua glória, as suas maravilhas, por tudo aquilo que Ele faz. Amém. Louvor a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor.
Então nós agora vamos rezar, fazer uma oração por todos os irmãos que vão receber a unção dos doentes, por todos aqueles que pedem a sua oração. Depois benzeremos o óleo que nos vai ungir. Mas convido-vos a